Mas agora, gente, é um momento muito importante aqui no Tarde Band News, porque a gente dá abertura às entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. É o momento em que a gente questiona todos eles para você aí que nos acompanha de casa tomar a sua decisão. Nosso primeiro convidado é o deputado Kim Kataguiri, do Missão, e comigo, aqui nessa missão, inclusive, está o jornalista Marco Antônio Sabino. Sabino, boa tarde, bem-vindo por aqui ao Tarde Band News. Boa tarde, Paula, obrigado, um prazer. Boa tarde, deputado, obrigada por participar com a gente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Sabino, Paula, prazer participar. A gente já pode chamá-lo de candidato, porque a gente sabe que o senhor é pré-candidato, mas disse que ainda vai tomar oficialmente essa decisão. Já tomou essa decisão oficialmente? O que está pesando para o senhor realmente ser candidato ao governo do estado de São Paulo? Bom, eu, coincidentemente, né, no dia dessa entrevista, hoje à noite deve ter uma reunião do partido para a gente bater o martelo, mas de todo modo o anúncio deve ser feito no dia 20, nesse sábado, né, já marcado aí num evento na Liberdade, no Bunkiô, às 15 horas, e coisas que pesam, né, em relação à decisão de disputar ou não o governo do estado, né? Primeiro, qual seria o impacto para a nossa chapa de deputados federais, né, do Missão? Essa é a nossa primeira eleição, existe aí o desafio de bater a cláusula de barreira, naturalmente, em eu não sendo candidato a deputado federal, isso retira votos da chapa, mas, por outro lado do cálculo, sendo candidato a governador, falando sobre o partido, inclusive, no primeiro e mais importante debate, que é o debate da Band, falando sobre o nome do partido, as propostas do partido, sobre o candidato à presidência da República, sobre a minha própria candidatura e propostas para o governo do estado e também sobre a chapa de deputado federal e estadual, isso pode compensar, em parte, né, a minha não disputa aí para a Câmara dos Deputados, a gente realmente acreditar que um excelente espírito do tempo para o Partido Missão nessas eleições, dado o crescimento exponencial aí da candidatura do Renan Santos à presidência da República. Candidato, eu não posso deixar de começar essa sabatina perguntando ao senhor sobre aquele que é o assunto que domina hoje a preocupação da população, a questão da segurança pública. Que planos o senhor tem para a segurança pública e, especificamente, como é que seria o combate do governo do estado numa eventual gestão sua contra o crime organizado? Bom, o combate ao crime organizado hoje é a principal pauta do Partido Missão e seria uma das minhas principais bandeiras aí na candidatura ao governo do estado, né? Primeiro, acredito que nunca houve tanta sensação de insegurança no estado de São Paulo e no Brasil como agora. Recentemente eu aprovei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que já foi sancionado, já é lei hoje, de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então, o meu compromisso com a pauta e minha capacidade de entrega de resultado na pauta, eu comprovo com o meu próprio trabalho aqui dentro da Câmara. Ontem mesmo aprovei a urgência de um projeto que interrompe a prescrição no caso de fuga de condenado, né, que é uma coisa impensável, parece uma obviedade, né? Se uma pessoa foge, o Estado deveria ter o direito de encontrá-la e puni-la a qualquer tempo. Hoje não. Hoje um presidiário sai da cadeia e se ele escapa por tempo suficiente, dependendo do crime que cometeu, evidentemente, o Estado perde o poder de puni-lo, ou seja, ele fica solto para sempre e mesmo se ele se apresentar, falar, olha, fui eu que fugi da cadeia, cometi aquele crime, como o crime prescreveu, ele não pode mais ser punido. Em relação ao governo do estado de São Paulo, eu acho, primeiro, que é preciso fazer uma integração de câmeras com inteligência artificial por todo o estado, porque hoje nós temos uma lista em que as câmeras reconhecem placas de carros e de motos que são frias ou que foram roubados ou que foram furtados, mas isso não é o suficiente para combater o principal crime, né, que nos atinge hoje no estado de São Paulo, que é o roubo, né? A gente precisa ter a identificação do rosto do sujeito. A experiência que nós temos na cidade de São Paulo com o Smart Sampa e que outras cidades também adotaram ali, que é o caso de São Caetano, o caso de Indaiatuba, foi muito bem sucedida, né, do uso da inteligência artificial para fazer o reconhecimento facial, e eu acredito também que deva haver uma integração do sistema de segurança, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo com o sistema Cortex, também do Ministério da Justiça, para que todas as lideranças do crime organizado que já estejam com mandado de prisão expedido não consigam mais nem entrar e nem sair do estado de São Paulo. Porque, como a gente tem algumas cidades que possuem esse sistema e outras que não possuem, os criminosos, basicamente, eles saem das cidades que possuem, para não serem pegos, para não serem presos,
e vão para as que não possuem. Se a gente tiver isso em todo o estado, eles vão ser obrigados a sair do estado, os foragidos dificilmente vão conseguir permanecer no estado nessa situação. Um outro ponto que eu acho importante também é ter a colaboração dos municípios. E eu acho que a gente poderia, na parte de distribuição discricionária do ICMS, enviar mais recursos para cidades que tiverem os melhores, a melhor melhoria nos indicadores, né? Então, os municípios, a gente sabe hoje, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, que existe também a competência dos municípios em relação à segurança por meio das guardas municipais, que são polícias, na realidade, polícias municipais, e fazer uma premiação, né, e um incentivo para que as cidades que trouxerem os melhores indicadores, aquelas que tiverem o maior aumento naquele indicador, então, se a cidade está numa situação de calamidade, tem uma melhora, ela recebe um reforço para fazer um investimento em segurança pública. Se a segurança pública daquela cidade já é boa, a gente não vai premiá-la por já estar numa boa situação, mas se ela melhorar ainda mais a situação daquela cidade por meio do repasse discricionário do ICMS, porque, e eu vejo isso aqui principalmente da perspectiva federal, mas que se reflete também no Estado, a gente tem uma espécie de incentivo perverso, porque muitas vezes a distribuição de verbas, ela se dá para as cidades, para os estados que têm os piores indicadores, sob a justificativa de que, se está pior, precisa de mais dinheiro. Qual que é a consequência histórica que a gente tem há mais de 80 anos, essa, entre aspas, combate às desigualdades regionais? Os estados pobres, continuaram com péssimos indicadores, e a gente criou um incentivo perverso de quanto pior for o gestor, mais recurso ele recebe. Então, eu adicionaria aí um último ponto, da gente impedir completamente que aconteça no estado de São Paulo o que aconteceu no Rio de Janeiro, que haja domínio de territórios. Se eu fosse governador do estado na época da Operação Verão, da Operação Escudo, eu não teria terminado essas operações tão cedo quanto o governador Tarcísio, na minha avaliação, ele recuou por medo de apanhar da imprensa, por medo de apanhar de partidos de esquerda. Eu não teria esse receio de levar as operações às suas últimas consequências, porque o PCC, durante a gestão Tarcísio, ele teve uma oportunidade, o governador Tarcísio teve uma oportunidade porque o PCC entrou em racha. Pela primeira vez, diferentes facções dentro da própria facção criminosa começaram a literalmente se matar. E aí abriu margem para que a nossa tropa de elite da Polícia Militar, que é a Rota, atuasse, né, retomando territórios, exterminando lideranças do crime organizado, e infelizmente isso não foi levado à frente até o final pelo receio do governador. E outro ponto, o governador Tarcísio prometeu estruturação, né, das polícias, né, não regulamentou a lei orgânica das polícias que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, que moderniza o sistema, que facilita principalmente a investigação, e a gente sabe que o número de resolução de crimes é muito baixo no estado de São Paulo e no Brasil de maneira geral. Não deu o reajuste salarial que prometeu. Polícia de São Paulo, o estado de São Paulo paga o salário de polícias militares de outros estados por causa do nosso pacto federativo, mas a nossa própria polícia tem uma remuneração muito baixa comparada com outras, ao mesmo tempo os equipamentos. A gente precisa de drones para a polícia científica, a gente precisa de cromatógrafos, que é o equipamento que identifica as substâncias químicas da droga, para passar para o rol de drogas da Anvisa e evitar que apreensões de droga não sejam consideradas tráfico, porque aquela substância não está no rol da Anvisa. Existem várias medidas que a gente pode tomar para melhorar a segurança pública do Estado de São Paulo, que tendo, na minha avaliação, a melhor polícia militar, a melhor polícia científica, a melhor polícia penal, a melhor polícia civil, um dos melhores ministérios públicos, teria a capacidade de ter uma segurança muito melhor e muito superior a outros estados. E, infelizmente, mesmo que a gente viva uma situação de insegurança no Brasil todo, no estado de São Paulo ele poderia estar melhor em relação a outros. Paula. Deputado, o senhor falou de várias iniciativas que tomaria como governador eleito para melhorar a segurança aqui, porque por mais que os números mostrem que diminuíram os assaltos, as mortes, enfim, a sensação da população é outra e isso realmente reflete até mesmo em pesquisas. Mas o senhor falou também em muitos investimentos, né? Como drones, como as câmeras, como colocar fiscalização para membros do PCC não saírem do estado de São Paulo. Da onde sairiam esses investimentos, deputado? Bom, vamos lá. A relação sobre equilíbrio fiscal, né? Eu gostei que as duas primeiras perguntas foram em relação a isso, porque são as minhas duas áreas de especialidade aqui dentro da Câmara dos Deputados, né? Tanto
as finanças públicas, como também a segurança pública. Quando a gente tem a análise sobre a dívida consolidada líquida do Estado de São Paulo em relação à receita corrente líquida do Estado, em 2022, ela atingiu, né, antes do governo Tarcísio, atingiu o menor valor da série histórica que começou aí em 1997. Então, nós tivemos o melhor resultado em 2022, desde 1997. Essa relação, que era de 1,15, né, em 2022, passou para 1,24 em 2025. Então, houve uma deterioração das contas públicas no Estado de São Paulo, mesmo que o Congresso Nacional tenha aprovado, e eu até votei contrário, porque considerei benéfico demais para os estados no sentido de incentivar os maus pagadores e os maus governadores e desincentivar os bons governadores, mas houve uma benesse aprovada de renegociação de dívidas pelo Congresso Nacional e que daria todas as condições para o Estado de São Paulo melhorar a sua situação. A gente sabe que a situação fiscal de São Paulo é uma situação historicamente razoável em relação a outros estados, nada extraordinário, nunca foi durante gestões tucanas, continuou não sendo durante a gestão Tarcísio, que até piorou essa relação da dívida consolidada líquida, mas a gente teria a oportunidade de abrir espaço fiscal, né, tanto em relação ao regime de servidores, regime próprio de previdência dentro do Estado de São Paulo, como também com a promoção de uma reforma administrativa que tornasse as carreiras estaduais mais longas, né, porque hoje nós temos uma defasagem, uma diferença, né? O servidor público federal é aquele que dentro do serviço público, que existe uma desigualdade público, que o servidor público federal recebe o dobro do que se recebe na iniciativa privada. O estadual recebe em média 45%, 50% mais do que na iniciativa privada. Nós precisamos de carreiras mais longas, porque quando você chega muito rapidamente no topo de uma carreira do serviço público, você passa a querer, como a gente vê principalmente na elite, né, Ministério Público, Judiciário, carreiras jurídicas do Poder Executivo, você atinge o teto, né, de R$46 mil e passa a lutar por penduricalhos, para receber acima do teto, né? E uma das razões que o nosso deputado estadual, o Guto Zacarias, saiu da base do governo Tarcísio foi porque o governo Tarcísio sempre encaminhou projetos do judiciário para ampliar os privilégios, para ampliar os supersalários, e todas as vezes o governo pedia o voto do nosso deputado Guto Zacarias em favor desses privilégios, aumentando o déficit nas contas públicas com o dinheiro do trabalhador mais pobre, que a gente sabe que a principal arrecadação do ICMS é um tributo sobre o consumo, o tributo sobre o consumo é o mais regressivo de todos, porque quem é mais afetado é sempre o mais pobre, quando a tributação não está na renda ou nem no patrimônio, do consumo é a pior de todas, ou talvez a segunda pior, se a gente considerar a tributação sobre a folha. E um outro ponto, também existe um critério de distribuição discricionário do ICMS, que é de 35%, cerca de 16 bilhões de reais, em que ele pode ser distribuído para os municípios de acordo com os critérios definidos por lei estadual. A gente sabe que é muito difícil para uma Assembleia Legislativa fazer oposição para um governador, porque a Assembleia possui poderes muito limitados. Em termos de competência legislativa, o sistema brasileiro é tão maluco que um vereador tem mais competência legislativa do que um deputado estadual. Mas só para dizer que é muito fácil para o governador mudar a legislação estadual, tanto do ponto de vista de reforma administrativa, como do ponto de vista de enfrentamento de privilégios do Ministério Público e do Judiciário, como também em relação a utilizar esse espaço fiscal de 16 bilhões de reais para ter um incentivo dos municípios. Inclusive, eu falei sobre drones, eu encaminhei emenda, me lembro aqui agora de cabeça, para a Americana, né, aqui, a Guarda Municipal de Americana, adquirir drones com tecnologia de ponta. Esse mesmo incentivo, dentro desse espaço de 35% do ICMS, poderia ser dado para outros municípios terem essa mesma iniciativa. Então, assim, espaço fiscal em São Paulo, não falta, e 2, pode ser criado, também com a série de medidas, algumas das quais eu elenquei aqui. Deputado, para manter o Estado saudável, o senhor cortaria gastos? Onde o senhor cortaria? Não, como eu coloquei para você, primeiro ponto é a reforma administrativa, né? Se você deixa a carreira mais longa, isso significa que a carreira inicia com um salário menor e você demora mais para chegar no topo da carreira, porque quando a gente vê, é óbvio que existem exceções, tá? Mas boa parte das carreiras do serviço público estadual,
elas têm uma progressão, né, muito mais rápida do que se vê na iniciativa privada. E com um salário, como eu coloquei para você, 45% a 50% superior. Então, eu faria uma reforma administrativa compatibilizando o salário das carreiras públicas com o que se vê no paralelo na iniciativa privada, né? Mesmo porque existe também um outro fenômeno, né, no Brasil, que enquanto nos países desenvolvidos você vê as mentes mais brilhantes, né, indo buscar inovação dentro da iniciativa privada, indo buscar carreiras na iniciativa privada, e por outro lado, quem vai para o serviço público é quem tem vocação para exercer aquela função, né, é quem quer exercer aquela função, é porque o seu sonho é exercer aquele serviço público. No Brasil, não. A gente leva várias mentes com potencial muito grande de crescimento na iniciativa privada para o setor público, e não porque elas amam aquela função do setor público, mas porque elas amam o salário e a estabilidade daquela função. Então, a compatibilização com os salários da iniciativa privada, primeiro abriria espaço fiscal e depois melhoraria a eficiência do serviço público a partir do momento que ela tem um salário compatível com o da iniciativa privada, e só vai para o setor público aquele que, de fato, tem a vocação para ir. Óbvio que isso não é absoluto, óbvio que isso tem exceções, mas o princípio geral é esse. Do outro lado, reforma previdenciária também no regime próprio que nós temos no estado de São Paulo, que é incompatível com, por exemplo, o INSS, né, uma aposentadoria comum, em que se trabalha mais para receber menos, e é injusto do ponto de vista orçamentário, né, e mesmo do ponto de vista de justiça, no conceito geral, né, o trabalhador da iniciativa privada ser mais pobre, não ter estabilidade e ter que trabalhar mais tempo para receber menos, quando, do lado de vista do regime próprio, nós não temos, primeiro, o equilíbrio atuarial, né? Então, a contribuição, porque vamos lembrar, né, o benefício previdenciário é um benefício com contrapartida, né? Então, o trabalhador deve contribuir, né, durante a sua vida laboral para depois receber o fruto daquela contribuição. O desequilíbrio que a gente tem hoje a contribuição que é dada é incompatível com o benefício que é concedido depois. O benefício acaba ficando mais caro do que a prestação que foi dada durante aquela vida no serviço público. Então, na minha avaliação, também abriria espaço por meio da reforma previdenciária e, por fim, reforçando também, barrando todos os projetos e revogando os já aprovados em relação a penduricalhos, privilégios, indenizações indevidas para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para o Judiciário, Tribunal de Justiça de São Paulo, e para os procuradores também do Estado, para as carreiras jurídicas do Estado. Agora, deputado, tem um outro problema muito grave, e o estado de São Paulo está no topo dessa lista, que é a violência contra a mulher. Eu me lembro que há 4 anos nós fizemos sabatina com os pré-candidatos, Sabino também estava comigo naquela oportunidade, aos pré-candidatos do governo de São Paulo. Eu tive a oportunidade, inclusive, de representar a Band News TV e fazer pergunta aos candidatos no debate aqui na Band. Muito foi prometido, na prática, pouquíssimo foi feito. O estado de São Paulo continua liderando, aí quando a gente fala principalmente em números de feminicídio, são poucas delegacias da mulher, poucas principalmente que são 24 horas. Quais as suas propostas nesse sentido? Você está correta, né? Quando a gente vê a propaganda do governo do estado em relação a números de segurança pública, eles anunciam todos menos o de feminicídio, que é justamente naquele em que você teve a piora nos indicadores e não só na sensação, né? A gente vê cada vez mais notícias de feminicídio acontecendo, não só de feminicídio. Eu me lembro de um caso muito, eu vou dizer emblemático para não falar uma palavra que o horário não permite, mas do sujeito que cometeu a atrocidade, né, de atropelar a mulher, depois amarrá-la no carro e sair arrastando ela no asfalto. É uma cena bastante chocante. Na minha avaliação, e me permita fugir um pouquinho da discussão do governo do estado nesse sentido, nós precisaríamos até de uma nova Constituição para que fosse permitido que esse sujeito ou ficasse preso para o resto da vida ou fosse condenado à morte. Para mim, ou uma ou outra dessa pena seria dada por uma pessoa que a prisão, né, temporária, né, ela parte de um pressuposto de que aquele sujeito é capaz de se recuperar e voltar para o convívio social. Um homem que faz uma coisa dessas não é capaz de se recuperar.
não está em condições de conviver na sociedade, né? A pena tem a função de punir, tem a função de afastar da sociedade e tem a função, para aqueles que possuem capacidade para isso, de ressocializar. Nesse caso, na minha avaliação, não há ressocialização. Mas, vindo aqui para o governo do Estado, eu acredito que existem iniciativas de municípios que podem ser replicadas. Inclusive, aliás, eu lia o livro que vocês fizeram do Banco de Cidades, né, com a análise de indicadores e com a premiação que é promovida por vocês. E um dos aspectos interessantes que alguns municípios adotam bom, uma das funções das guardas municipais já é fazer a patrulha Maria da Penha, né? Eu acredito que falta efetivo para fazer essa patrulha, porque o tempo de resposta hoje não é satisfatório. Muitas vezes, quando chega a força policial, já é tarde demais, né? Ou a mulher já morreu, ou já sofreu um crime sexual, ou já foi torturada, né? E a gente quer, mais do que punir um crime capaz de cometer uma atrocidade dessa, nós queremos impedir que o crime aconteça, ou ao menos, né, interromper a execução o mais rápido possível. E hoje existe, e esse é mais um projeto que eu trabalho aqui dentro da Câmara, existe uma limitação para quantos guardas municipais os municípios podem contratar de acordo com a sua população. E existem, e eu conversava isso com o secretário de Segurança do município de São Caetano. São Caetano, por exemplo, quer contratar mais guardas, tem capacidade financeira e orçamentária para isso, mas não pode por vedação legal. E isso é uma vedação por parte do governo federal. Então, a minha avaliação, existem boas iniciativas dos municípios que podem ser estadualizadas em relação a botão do pânico, em relação a Patrulha Maria da Penha. A regulamentação da lei orgânica das polícias também daria mais flexibilidade para a gente organizar o efetivo da Polícia Civil em relação a delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, com a fusão de carreiras que foi promovida em lei federal e, infelizmente, não está sendo regulamentada no âmbito estadual. E, ao mesmo tempo, eu acredito que iniciativas como você ter ali o botão de pânico no ônibus, né, num lugar em que você geralmente as mulheres ficam mais vulneráveis, né, em locais mais... E eu também sou um dos adeptos, né, da teoria das janelas quebradas e digamos assim, um curioso em relação ao estudo da economia do crime de Gary Becker, de entender também que existe um papel de zeladoria dentro da segurança pública, de que o criminoso ele é como um rato, ele gosta de lugar sem iluminação, sujo e vazio. Então, o máximo que a gente puder dar vida para os locais públicos, o máximo que a gente puder, e entra nesse sentido programas de habitação, programas de zeladoria urbana, programas de iluminação pública, tudo isso é integrado para a gente impedir os crimes especialmente cometidos contra as mulheres, que são aqueles que nós temos os piores indicadores, mas isso melhora a segurança pública de maneira geral. E só para fechar, aproveitando o gancho de segurança pública e de necessidade de projetos aqui no âmbito do Congresso Nacional, o governo do Estado de São Paulo é um dos governos menos atuantes no Congresso Nacional, porque existem várias matérias, né, que são de interesse do Estado, e em relação à segurança pública, por exemplo, que o governo não tem competência, o governo do Estado não tem competência para legislar sobre. Só que os outros governadores frequentemente mobilizam as suas bancadas estaduais para aprovar projetos de seu interesse. São Paulo não. São Paulo existe um vazio de articulação política em Brasília e nós somos a maior bancada, nós somos em 70 deputados. E existem matérias de interesse do Estado que, da mesma maneira que eu voto, o PSOL vota, o PT vota e o PL vota, em razão do interesse do Estado. E eu vejo isso em muitas votações orçamentárias. Mas só para puxar um gancho em relação à segurança pública, também existem questões, como, por exemplo, de apoio de estruturação de delegacias especializadas, que passam por legislação federal e a articulação do governo do Estado. E isso não vem do governo Tarcísio, isso já vem dos vários governos tucanos também, é pífia aqui dentro do Congresso Nacional. Deputado, o senhor uma vez disse que política é guerra. O senhor acha mesmo isso? O senhor continua com esse pensamento? Como conciliar esse pensamento com a cadeira de governador? Bom, quem disse isso não fui eu, foi Winston Churchill, né? Eu estava repetindo a frase dele de que a política é como a guerra, né? Não menos excitante, não menos violenta, mas é uma guerra em que você pode morrer várias vezes. Essa foi mais ou menos a frase, e que de fato é, né? A guerra, a política, ela veio para substituir a guerra, não à toa.
como se chama o período eleitoral? Campanha. Campanha vem de guerra, né? De campanha vem das conquistas de territórios. Então, assim, a natureza da disputa pelo poder, ela é uma natureza que, antes da política, ela era violenta. Não deixou de ser uma guerra, apesar de uma guerra civilizada, a partir do momento da existência da política. E não é nada incompatível com a cadeira de governador você constatar esse fato, que não é uma opinião, é um fato. A disputa pelo poder, ela é e sempre será agressiva, ela é e sempre será e sempre envolverá um debate incisivo, duro. Agora, ser duro e ser incisivo não é falta de capacidade, não é sinônimo de falta de capacidade para dialogar e para construir. Eu sou um dos deputados que mais aprovou relatórios de projeto de lei e projetos de lei do Congresso Nacional. E eu sou o líder de uma bancada de um homem só, né? O Partido Missão só tem um deputado, eu. E ainda assim eu consegui aprovar mais projetos da base do governo, que tem maioria aqui dentro, do que deputados bolsonaristas, que tem no PL lá os seus 60, 70 deputados, mais alguns quebrados ali de outros partidos, por causa da minha capacidade de construir. Então, na hora de disputar o poder, é evidente que política é guerra. Ele precisa derrotar o seu adversário para você instituir a visão de Estado que você tem, né, dentro da sua cosmovisão, implementar isso no programa de governo. Agora, um outro momento é o momento de governar. E aí o momento de governar é o momento de construir, é o momento de articular. E isso, da minha experiência de 7 anos dentro do Congresso Nacional, eu demonstrei ser capaz de fazer. Deputado, o senhor falou que a decisão sobre a sua candidatura ou não teve uma reunião, então, ao que nos parece que já tem uma decisão, mas que oficialmente todos saberemos apenas no dia 20, se eu não me engano, é no sábado. Mas eu queria perguntar o quanto politicamente isso importa, porque o senhor acabou falando, sou o único deputado do Missão. A gente sabe que seria a primeira candidatura, portanto, também, né, ao governo do estado de São Paulo, do partido. Em algumas pesquisas eleitorais que aparecem, o senhor faz muitas críticas, o senhor é um crítico ao PT, principalmente, e a gente tem um pré-candidato do PT, que é o Fernando Haddad, e quando o senhor aparece em algumas dessas pesquisas, é quando um segundo turno aparece. Quando o senhor não aparece, existe a possibilidade, inclusive, de uma vitória de Tarcísio de Freitas ser reeleito no primeiro turno. Mas, além disso, vocês têm um pré-candidato à presidência, que vem aparecendo, Renan Santos vem crescendo muito, e seria importante esse palanque dele eleitoral aqui em São Paulo. Como é que vocês estão colocando tudo isso, encaixando tudo isso, e qual será a prioridade? Eu acho que você pintou o cenário perfeito. Você poderia estar, inclusive, dentro da nossa discussão partidária, porque esses são exata e precisamente os elementos a serem considerados, né? É importantíssimo para o partido ter uma candidatura ao governo do estado de São Paulo, é o maior estado da federação, é o maior colégio eleitoral. Nós realmente acreditamos que o Renan Santos vai vencer a presidência da República e tudo que nós pudermos fazer para que isso aconteça, nós vamos fazer. E, ao mesmo tempo, como você colocou, hoje eu sou o único deputado, mas, e alguns dos meus próprios apoiadores, da própria militância do Partido Missão e do Movimento Brasil Livre, uma ala, né, defende que eu venha à reeleição por causa da minha experiência aqui, de poder liderar uma bancada na próxima legislatura, mas eu não tenho essa inquietude, né, de não me reeleger deputado. Primeiro porque eu sei, e eu tenho rodado o Brasil, que nós temos chapas com pré-candidatos a deputado federal muito competentes e que vão vencer, e que não vão deixar nada a desejar em relação à minha atuação aqui em Brasília. Alguns deles inclusive, não tenho a menor dúvida de que serão bem melhores do que eu aqui dentro do Congresso Nacional. Segundo, porque eu não acho que também a minha participação na chapa de deputado federal seja fatal, né, para o partido. A minha não participação seja fatal, porque, para além de excelentes quadros que nós temos, que devem ser eleitos com votos próprios, o desempenho da candidatura do Renan à presidência da República também deve trazer muito voto de legenda, né? Também deve trazer muito voto daquelas pessoas que não escolhem especificamente o seu candidato a deputado federal, deputado estadual, apenas seguem o mesmo número do partido do seu candidato à presidência da República, e eu acredito que isso vai fortalecer muito o partido, e a gente tem considerado isso nos nossos cálculos. Por outro lado, né,
É uma eleição muito difícil, é uma eleição improvável, né? A minha candidatura seria uma candidatura correndo por fora, né, no governo do estado. A gente sabe que é muito difícil vencer de alguém que já está na cadeira e que ainda se encontra no mesmo espectro político do que eu, apesar de um vínculo grande do qual eu me distancio muito que o governador Tarcísio tem em relação ao bolsonarismo e também de outro vínculo de deixar, e eu jamais deixaria que isso acontecesse num eventual governo meu, de que toda a agenda política do governo do estado fosse tocado pelo Kassab, né? Então, do lado tem uma dependência muito grande e uma subserviência muito grande ao Bolsonaro. Do outro lado, você tem a delegação de articulação política 100% para um dos expoentes do Centrão. Então, em suma, né, o que está... E não é que houve a reunião, haverá hoje à noite, né, a reunião do partido para tomar a decisão e daí anunciar no dia 20. Tudo isso estará na balança, só para colocar para você qual que é o desenho que estará na mesa na nossa reunião de hoje. Muito obrigada por ter participado com a gente por aqui. Foi o primeiro convidado nessa sabatina que a gente está fazendo com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. A gente agradece, reunião hoje à noite, então a gente já deve ter a decisão, mas oficialmente, então, no sábado, dia 20. Obrigada, viu? Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Um prazer participar.